Sejam bem-vindos ao programa Casa Concreta. Aqui você sabe que o nosso objetivo é lhe ajudar a comprar, vender e investir bem no mercado imobiliário. Hoje nós temos um episódio muito importante. Eu vou logo aqui antecipando o seguinte: você devia pegar um papel, um caderninho, uma caneta para anotar, porque vai ser uma verdadeira aula que a doutora Fernanda Rochelli vai nos trazer aqui. Ela é advogada graduada pela Universidade de Fortaleza. Eu não vou dizer quando foi que ela se graduou, que eu não vou fazer isso, que ela se graduou com 15 anos, viu? Mas ela é especialista em direito imobiliário. Olha, isso é que é legal, gente. Por isso que a gente tem o nosso compromisso de trazer especialistas aqui, tá certo? Ela é membro do Ibradim. O que é Ibradim, doutora? O Ibradim é um instituto Instituto criado só de membros, advogados militantes na área do direito do direito imobiliário, imobiliário. certo? É a nível brasileiro, Gente, nós certo? estamos aqui com Muito uma forte, por sinal. autoridade, não é uma especialista não, agora ela foi graduada para autoridade no direito imobiliário e hoje o nosso tema, eu vou continuar já aqui nas apresentações dela e qualificações, mas o nosso tema hoje é contratos. Contrato, o chamado contrato de promessa de compra e venda, não é isso, doutora? Isso. Promessa de compra e venda. Existem outros tipos de contratos, mas deixa eu dizer por que você precisa assistir isso aqui. Doutora, é ou não é verdade que você pode perder um negócio, perder um imóvel Claro, por um contrato claro. mal feito? Por um contrato mal feito, por inobservância de pequenos detalhes Pequenos no contrato, detalhes. né? Claro. Por isso que é tão importante você ir atrás de um profissional, de um corretor de imóveis, É, né? O e contrato, ele precisa estar seguro, dar segurança às partes, para a uhum, gente poder fazer uma venda, no mínimo, você está com todo segurança. feliz, comprando o imóvel dos seus sonhos, aí o contrato está mal elaborado, o contrato está omisso em determinadas coisas, e você acha que está protegido por ele, quando você vai reivindicar seu direito, cadê seu direito E que a não está? gente não pode Né? brincar com o sonho de uma pessoa, né? A gente sabe que o sonho de uma pessoa, às vezes, Nossa, muitas vezes, é a casa própria, né? e é o E maior de todos eles, E às dizem aí, né? vezes é o investimento de um patrimônio da vida toda de uma pessoa, Uhum, né. Então realmente é uma responsabilidade muito grande, sem né, dúvida. do advogado, do corretor, mas É, principalmente parte do início da parte, que tem que ir ela atrás dessa segurança. doutora Fernanda Rochelli, que daqui a pouquinho eu vou começar a chamar ela só de Fernanda mesmo, mas por É enquanto só essa é Fernanda doutora, mesmo. viu? Ela também é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Ceará, tá certo? Ou seja, está no dia a dia, vendo essas questões imobiliárias Isso, é ali, a né? minha É a vivência sua todo vivência, né? o dia a dia. Inclusive, eu ia chamar alguém que já esteve aqui, né? O Rodrigo Costa. E ele já esteve aqui conosco tratando. E aí ele disse: Não, Paulo, eu não vou estar aí. Eu disse: Pois então me indica uma pessoa. Aí ele disse: Eu vou ele indicar uma pessoa muito melhor do que eu, que Oh, entende muito mais do que eu sobre contratos. E é exatamente a doutora Fernanda. Então, é da vontade de Deus que ela esteja aqui. Ótimo, amém. E também é corretora de imóveis, sim, né? não Muito. podia E deixar com o de número ser. do Cresce, O número do Cresce é 7.000, viu? 7.000. Não dá para esquecer. Não tem como esquecer. Muito bem, nós vamos conversar sobre esse tema. Contratos, né, promessas, né, de compra e venda de imóvel. Isso vale muito para, principalmente, os imóveis que já estão, obviamente, que realizados, ou seja, os imóveis que já estão devidamente qualificados não estão ainda em construção, porque no caso dos imóveis em construção, quando você compra de uma construtora, por exemplo, normalmente eles seguem lá Um padrão, né? um padrão que muitas vezes é até um padrão do próprio sindicato deles, o Sinduscom, Isso, né, que orienta como é que, né, quais são os pontos, porque às vezes tem distratos, tem umas coisas que são muito específicas. isso. Nós vamos aqui tratar do âmbito dos imóveis prontos. É uma casa, é um apartamento, é um terreno, é uma loja, qualquer coisa que seja. E nós vamos sempre olhar para as duas partes, a parte que está vendendo e a parte que está comprando, tá certo, doutora? E de antemão, deixa eu dizer aqui logo, fazer uma observação, na minha opinião. A gente sim tem que respeitar os corretores. Eu sou corretor de imóveis. Doutora Fernanda também é corretora de imóveis, mas eu ouso afirmar o seguinte: contrato entrega para advogado? É, é isso mesmo. Essa é a sua visão É a também? é a história, cada macaco no seu galho, Cada né. macaquinho no seu galho, né? Isso. Então, assim, entrega. Você pode ter, obviamente, que alguém que lhe dá assessoria. Por exemplo, nós temos uma empresa, a Viva, e nós temos lá um escritório especializado em direito imobiliário, que nos dá toda a assistência para situações, o contrato chega, a gente revisa tal e tudo, para dar exatamente o respaldo, né, Isso. doutora? Eu costumo dizer, Hum, Paulo, o seguinte, que cada profissional tem o seu papel definido. uhum, E eu costumo falar que toda transação imobiliária, procure um bom corretor,
uma boa Sim, imobiliária, procure um advogado sim. e procure um contador. Nossa, exatamente a mesma coisa que eu penso. Da Pronto, última vez, você não tem como perfeito. dissociar esses três Pegaram aí, profissionais, gente, anotaram? né? Corretor, Corretor, advogado advogado e e contador, contador. no mínimo. São as três grandes questões que estão. Não precisa Isso. de um médico, Não tá certo? Não precisa de precisa de um médico, não psicólogo. precisa de engenheiro, Não. né? Mas Mas esses esses três três é básico. é básico. É básico, certo? Uhum. Você procurar duas partes que são leigas, procurar e fazer um contrato sozinho, eu costumo dizer, é um crime. É um crime. É um crime, É. né? É um, Às vezes, com todos os profissionais ali lhe dando aquele amparo, ainda aham. assim vão aparecer problemas. É um atentado ao bom senso. Atentado ao bom senso, Né? né? Enfim. E essa coisa de contrato de internet. E a inteligência artificial agora, né? Mas Então, só que tem os casos, né, doutora? é, Porque você tem que fazer num contrato, na hora que você está fazendo um contrato, você está fazendo conjecturas, não é isso? exato. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Ah, Se tem uma coisa para me deixar com mais raiva no escritório é quando chega uma parte e diz, doutor, me passe um modelo de contrato. modelo de contrato. Ai, mas vem bem aqui. Eu digo assim, olha, gente, não existe modelo de contrato para mim. Uhum, Aqui no meu escritório você vai sempre me ver fazendo um contrato do zero. Por quê? Cada contrato é uma uhum, peculiaridade, uhum, é uma forma de pagamento, é a forma. O anseio se a pessoa vai ter que entrar na uhum. posse ou não, se vai precisar de recurso de banco ou não. Cada contrato é um contrato. Não existe modelo de contrato. Se você quiser Uhum. um modelo de contrato, você vai na internet e Tem. tira e espera só o problema chegar. E assume a responsabilidade, né? Exatamente. Olha só, como é que nós vamos fazer hoje aqui? Eu estou com um modelo de contrato. Modelo não. Eu estou, na verdade, com um Uma contrato. minuta. Não, eu estou com uma minuta de contrato aqui, realmente. Esse contrato foi celebrado, tudo direitinho, enfim, tá? E nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos na sequência, tá certo? Vai ser uma. Por isso é que você lembra que eu falei? Pega o caderno. Porque assim, o nosso objetivo hoje não é que você saia daqui sabendo fazer um contrato, não. Não, não é isso. É sabendo o que é que precisa existir num contrato. É sabendo o que não pode deixar de estar. Tá? O que é que o contrato precisa contemplar? Aí você cobra isso do profissional responsável pela elaboração, que é exatamente Isso, ou o advogado ou o corretor devidamente instruído por advogado. por advogado. Se você estiver na interlocução direta com o corretor, mas você sabe, meu filho, me diga uma coisa, por que vocês não botaram isso? E por que não botaram isso? E onde é que está contemplado aqui ou está previsto isso? É isso que nós Exato. vamos fazer agora. Vamos começar pelo começo, então. Contrato particular, por que ele é particular? Porque é realizado somente entre as partes, Qual é o outro né? tipo de contrato que não é particular, que é público? E aí você vai por meio da questão a própria A escritura escritura. A pública, escritura é um né? contrato? A escritura não deixa de ser um Não contrato, deixa de ser um né? contrato. Você pode pular a etapa de um contrato e fazer tudo direto na Olha aí. escritura. Opa, Você pode fazer eu direto. estou comprando à vista. Eu preciso fazer o contrato? A priori, não. A priori, não. Você pode fazer o pagamento direto na escritura Uhum. e resolver o seu problema. Agora, geralmente, o pessoal pede um sinal, a escritura Hum, leva de uns 30 dias para ficar Às pronta e vezes sim, tudo. né? Então, eu Porque. aconselho que faça o contratozinho de compra e venda antes, né? Para fechar. Até porque, doutora, Fernanda, É, Fernando. Uhum. Fernanda, tem o pagamento do ITBI, né? E isso, né? O Prévio, ITBI né? leva o quê? Uma semana a 10 dias para ser É. retirado, E eu né? digo assim, vai que você paga o ITBI Exato. e E aí a aí parte desiste. desiste. O Né? vendedor E desiste aí de você vender. não tem um contrato ali com situações que vão prever a questão de uma rescisão contratual, Sim, sim. né? Olha Então, só, assim, gente. eu procuro Uhum, assim. Por mais, doutora, mas é uma venda à vista e tudo, eu disse, rapaz, temos 30 dias aí, no mínimo, de risco uhum. de dar algum problema. Isso. Então, eu prefiro fazer um contrato de compra e venda, segurar com um sinal, né? Um sinal que seja razoável, capaz de suprir uma rescisão, né? Que tenha Uhum. capacidade de pagar por uma penalidade, né? E, e depois disso aí, quando a escritura estiver pronta, aí você vai lá e assina. A gente poderia dizer que o contrato é para dizer o que é o certo e acertado e também para prever o que é que se faz quando dá errado. Isso, É isso, é isso. é isso. Um Contrato é isso. ajuste de acordo entre as partes Uhum. que contemple toda a situação do negócio e a previsão de possíveis problemas que possam surgir na Pronto. venda.
Por que é promessa e não é só contrato de compra e venda? Tem alguma razão específica para isso? Tem, porque ali ele está prometendo o Prometendo. imóvel à venda, que só vai Uhum. se concretizar quando fizer escritura e houver a transferência. Tá Até certo. lá, Até esse lá passo é uma promessa. é uma promessa. Então, Uhum. depois que você assina a escritura, você pode até pegar o contrato, ó, e rasgar. Pronto. Ah, o contrato não há mais necessidade. Não A rigor. Não há. A rigor. Porque A rigor, é a escritura ali que é a seria, no escritura. caso, É. o instrumento, né? Ou seja, o documento Isso, que o está documento hábil, né, para validando aquela o operação, documento né? público que vai validar o documento particular que você fez anteriormente. Antes da gente começar a mergulhar agora no contrato, me diga uma coisa: não é só numa transação imobiliária de compra e venda de um imóvel, né? As partes a parte vendedora, a parte compradora, não existe só a promessa de compra e venda, não. Existem outros tipos de contrato, Existe, né? Vamos aqui alguns existe. exemplos. Existe contrato de permuta, Permuta, por exemplo. existe contrato de cessão. Vamos começar pelo de permuta rapidamente aqui, porque a gente precisa mergulhar. Eu estou aqui administrando o tempo. Vai Uhum. faltar tempo de novo, não tem É jeito. porque o assunto é bom. O assunto é bom. Então, o de permuta, no caso, por exemplo, se eu estou comprando um negócio de 500 mil e alguém está me dando um imóvel de 100 mil, Que é muito comum, né? Às que é vezes muito você comum, dá, às vezes você dá como parte de às vezes você pagamento. dá o seu próprio Vou imóvel. lhe dar dois casos. 500 mil é o imóvel, aí alguém chega, o comprador, e diz: rapaz, eu vou lhe dar como parte do pagamento um imóvel de 100 mil. Isso é uma coisa. É diferente de um contrato que o cidadão chega e diz: eu vou lhe dar como parte de pagamento um imóvel de 400 mil, é mais da metade. Existe alguma diferença? Eu ouvi dizer que era contorna, mas aí se o imóvel for num valor muito mais alto do que a metade, aí já tem uma outra configuração. Existe alguma coisa desse Não, tipo? na verdade, Hum. torna quando há uma diferença em dinheiro para. A torna é a diferença em dinheiro. A torna é a diferença em dinheiro para Uhum, pagar, uhum. certo? Como também existe a permuta total. A Você, permuta total, você pelo pode outro. trocar, olha, eu tenho um imóvel de 500 mil, eu tenho 500 mil, vamos trocar, Vamos. né? Agora, o Uhum. mais comum é realmente haver uma torna. Uma torna, Né? não é Haver isso? uma torna Uhum. em pagamento, né? Então, assim, muitas vezes você está morando num imóvel e quer comprar um imóvel melhor, mais caro, e não Sim, tem realmente o recurso todo, e você diz, olha, eu quero lhe dar aqui, o meu imóvel vale 400 mil e pronto, eu lhe pago 100 mil, pronto. certo? Isso é muito E comum. essas preocupações são, assim, ainda maiores, porque são 2 imóveis agora que precisam ser Dois analisados. imóveis que precisam ser analisados, vão Uhum. ter duas 2 escrituras, escrituras, é isso? né? Então você não vai ter que tirar certidões só do vendedor, vai ter que tirar do Do comprador porque os 2 também. estão se vendendo, não é Exato, isso? Os 2 são exatamente. vendedores e São compradores, vendedores e ao compradores, mesmo tempo. né? Então, Uhum. assim, pode ser até modificado isso aí, mas a praxe de mercado é que o vendedor arque com os custos daquela escritura do Sim, imóvel que está está recebendo, recebendo, né? e o E o comprador comprador com a escritura dele, né? do Isso imóvel. pode Uhum. mudar? Comercialmente, no contrato, tudo pode. Mas, Uhum. geralmente, comercialmente, é o que acontece, né? Perfeito. Então, vão ter 2 ITBIs, tudo, né? Tudo como se fosse uma transação E normal. tem um detalhe muito importante, por exemplo, nessas situações. Os imóveis, eles vão ficar de posse das partes Isso. até o momento dessa efetiva Dessa troca. efetiva troca. Aí tem os custos, os ônus, as Os ônus, taxas. as taxas, condomínio, IPTU, quem vai pagar até concomitantemente, se for concomitante, cada um vai continuar pagando os seus encargos até a transferência de E a posse responsabilidade sobre os imóveis, sobre né? os imóveis. Porque, às vezes, gente, olha a quantidade de preocupação que a gente precisa ter. O contrato está sendo fechado hoje, mas o imóvel só vai ser entregue daqui a 60 dias. Alguma coisa pode acontecer. Pode, O pode. contrato tem que prever Tem que se prever. porventura acontecer alguma coisa. É por isso que é tão importante fazer um contrato antes. Daqui a 60 dias, as partes vão ter que entregar o imóvel como eles foram vistoriados hoje. Exatamente. Às vezes, até mesmo um dossiê de vistoria Sim, é a importante. gente, né, faz. Ainda mais quando você recebe, que também não é incomum você receber um imóvel mobiliado, né? A gente Sim, faz. nossa. Eu Você faz um inventário, né? eu sempre coloco o inventário e Uhum. faço parte integrante do Legal. contrato, e as partes assinam, rubricam tudo direitinho. Muito bem. Vamos mergulhar agora no contrato, tá certo? Primeira parte de um contrato normalmente é a qualificação, né? Qualificação das Por que é tão partes. importante isso? Porque você tem que identificar quem está vendendo, né? Uhum. Identificar, qualificar nacionalidade, profissão, regime de casamento. Regime de Que casamento. dá muita confusão. Regime de casamento, CPF, tudo. São as partes, a validade jurídica do contrato, né? Que começa com as partes, objeto, valor, Pronto. posse, escritura e foro. Vamos É o já? básico. É o básico, esse é o basicão, É né? o basicão. Me diga uma coisa, sou casado, estou comprando.
a minha mulher, minha esposa, precisa estar presente, figurada no contrato? A priori, na compra, não. Na Mas na compra, não. escritura, dependendo do regime de casamento, ela vai ter que assinar. Ah, tá. Agora, eu opto sempre por colocar. Sempre colocar. Independente do regime. Não faz mal, né? Não. Eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso. Pelo excesso. Pelo excesso. Agora, dependendo do regime, certo? Se as partes eu não quero envolver e tal, às vezes que separação total de bens. Né? Pronto. Uma pessoa que tem separação total de bens, ela está vendendo. A esposa ou o esposo precisam não precisam precisa. também. Não precisa assinar. Não precisa Certo? assinar. Não precisa, tá? Se o Uhum. imóvel for bem particular, só do cônjuge, Só de um dos cônjuges. de um dos cônjuges, basta, né? Isso vale para a escritura também? Para a escritura também. Também. Se for regime de separação total. Regime certo? separado. Mas Agora, se precisa for, estar lá precisa, devidamente, né? Precisa. Documentado, É. né? Mas eu lhe digo mais, quando eu vou elaborar meus contratos, eu saio colocando marido e mulher. Aí depois eles Você se já entendem. teve, Fernanda, você já teve algum caso assim de pessoas que disseram, não sou eu não, essa pessoa aí, porque, esse endereço não é o meu, Fraude. fraude. Muito comum. Olha só, gente, Fraude. olha É só. só o que rola hoje, se a gente tomar cuidado, fraude. Não é difícil Deu a o gente pegar endereço errado, o endereço às errado. vezes é um CPF Isso. errado, né, tá qualificado de forma equivocada, né, então, Exatamente. Já aconteceu de eu pegar uma matrícula fraudada, né? Onde o registro do proprietário lá era outra pessoa. outra pessoa. O imóvel era o mesmo e era Uhum. outra pessoa. Olha Isso aí. acontece. Acontece. Me diga uma última coisa aqui sobre esse ponto que é a qualificação, né, das partes, que é a seguinte, hoje em dia se assina muito contrato de forma eletrônica, Sim. né? Nessa qualificação, precisa constar o e-mail das pessoas Depende muito da plataforma. Eu na tento. qualificação, sabe? Certo. Eu tento. Tem plataformas que exigem uma selfie, um e-mail. Quanto mais requisitos essa plataforma exigir, Uhum. certo? Para comprovar que aquela pessoa é a pessoa certa que está assinando, melhor. Melhor. Né? Lógico, a gente ficou, quando começaram essas assinaturas eletrônicas, a gente ficou meio receoso, né? A possibilidade de fraude, tudo e tal, mas é um caminho sem volta. Não, sem dúvida. É sem volta, Sem e a dúvida. gente tem que se adaptar. Não tem né? É muito mais conveniente, Isso, né? então eu peço para o pessoal, olha, gente, Uhum. vamos optar pelas plataformas públicas, né? Uhum. Com o e-notariado, por exemplo, né? O Sim. e-notariado das escrituras, vamos optar pelas plataformas públicas. Se não, vamos optar pelas plataformas que peçam vários requisitos de De identificação. identificação. Certo? Né? Tem Então, umas no que mínimo 3. já estão afamadas, né, Hoje, gente? a maioria, graças a Deus, né? Já está com esse critério, né? Já está com esse critério. É um caminho sem volta. Eu ouvi um advogado dizendo o seguinte, não, rapaz, olha, pense aqui na lógica, você vai me confirmar se isso procede ou não. Pense aqui na lógica. O contrato vai chegar no e-mail. Para realmente fechar, né, o ciclo, né, ou seja, amarrar ali essas pontas, esse e-mail para o qual foi enviado o contrato dessa parte precisa estar mencionado no próprio teor do contrato, na própria minuta do contrato, que é para poder fazer linkar, fazer o link. Eu sempre digo, olha, o que você puder colocar de informação a mais, sempre você deve pecar pelo excesso. Essa semana mesmo eu recebi uma pessoa que queria assinar um contrato e disse, doutor, ele não tem e-mail, o e-mail é de outra pessoa. Eu disse, olha, não aceite não. Sabe por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo, Paulo, hoje, é você criar um e-mail próprio. Eu disse, olha, se essa pessoa não tem um e-mail, não existe um ser humano hoje no mundo que não tem um e-mail. Então eu faço o seguinte, não, é o e-mail do pai dele. Eu disse, não, eu não aceito. Faça o seguinte, mande ele criar um e-mail. Mande criar um e-mail. Então cria um e-mail para ele. Um e-mail do Google, Cria um Hotmail, e-mail o que com for. ele ali. Né? Cria um e-mail só para ele assinar. Ou então vamos para assinatura física. Exatamente. Então, o que a gente puder minimizar desses detalhezinhos, né? Não ficar criando brechas, né? Não ficar criando brecha, para quê? Fazer ali o papai e mamãe. O papai e mamãe, A gente se chama. a pessoa não tem um e-mail. Vamos para uma outra parte de um contrato, já falamos de qualificação. Nós temos que qualificar o objeto do contrato, né? O que as é essa características parte? do imóvel. As características do imóvel. As características do imóvel. De que ponto de vista? Do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal, do ponto de vista físico, né? Porque às vezes... Físico, às vezes precisa... Às vezes precisa, né? Às vezes a matrícula está lá só um terreno e tem uma casa. Eu gosto de qualificar uma casa de tantos metros quadrados. Não averbada. Não averbada, encravada no terreno tal e descreve do jeito que está o terreno na matrícula. Né? Então, o que você puder... Menciona a matrícula. Menciona a matrícula, cartório, número da matrícula.
matrícula, faz toda a faz todo referência. direitinho. E, inclusive, o que existe, mas não está legalmente formalizado, Formalizado. menciona também. Menciona? Tem uma Sim. casa em cima desse terreno Tem que uma não casa está em cima. averbada. Então, Inclusive, tem que já assumir logo de quem será a responsabilidade dessa eventual averbação, não é exato. isso? A gente sempre coloca. Tem que Tem colocar que isso lá colocar. também. Que não é Móveis, barato, né? móveis, se Para entram verbar. na negociação, vai aí também? Vai também. Vai aí Vai também. também. Ah, Vai. qualquer coisa que diga respeito ao objeto, né? Assim, Isso. a promessa de uma reforma, né? Por exemplo, o vendedor prometeu colocar uma cortina de vidro. Uhum. Menciona também. Menciona. É como eu estou As- dizendo, o que Uhum, puder pecar por excesso, melhor, para não ter brecha. Porque perfeito. sempre ainda há discussão. Sempre vai ter uma discussão. Ah, eu deixei isso aqui, coloque tudo. Se vai ser um imóvel que vai ser vendido, porteira fechada, aí que não Sim. tem o que se discutir. Tem que fazer um inventário, amarrar tudo. Se o imóvel, doutor, agora vamos aqui. Fernando, olha só. Se o imóvel está alienado a um banco, ou seja, o imóvel ele tem sobre ele uma alienação fiduciária, ou seja, o vendedor ainda está pagando a um banco. Isso. Ele pode ser vendido. Pode. 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 Mas isso precisa também estar constando. Precisa constar se quem é que vai quitar. Às vezes é o próprio comprador que quita, Que né? quita, o vendedor emite um boleto, Emite um boleto e ele vai lá e quita, quita, faz a certo? quitação Tem de. que fazer a Uhum. baixa da De- alienação. Tudo tem que estar Tudo previsto. tem que Quem estar tem a previsto. responsabilidade dessa baixa dessa Inclusive, alienação? eu peço, inclusive, que na véspera de assinar o contrato, o vendedor tire o saldo devedor atualizado para Perfeito. colocar o saldo Vocês estão devedor pegando aí, gente? atualizado do banco para não ter problema. Eu, às vezes, peco realmente por excesso. Eu gosto de pecar por Eu excesso. gosto. Eu coloco como aditivo, não, como anexo do contrato, o extrato. Eu faço isso. Paulo, é o seguinte, eu tenho uma política lá no escritório, o seguinte, eu me acho uma pessoa altamente prática. Uhum. Para mim, foi-se o tempo que contrato era aquele livro. Não precisa. Não precisa. O Uhum. contrato ele tem que ter uma linguagem básica. Básica. Ele não é para ser aquele livro que as partes peguem e não entendam. Tem que estar com o dicionário do lado Tá aqui. com um né? dicionário do lado. Eu tenho um horror a esse tipo de Não coisa. precisa de ser Não, rebuscado, o meu né? contrato, você vai ver, ele não tem, não é aquele livro, não tem aquela folha, mas tem as informações básicas. Básicas. Certo? Uma informação dessa, de um saldo O devedor, saldo do devedor. financiamento, se é porteira fechada, tem que ter inventário, tem que Uhum. ter tudo. Você vai ver o básico com segurança. É fazer uma coisa prática, simples das partes entenderem, porque a gente está Uhum. tratando com gente que não entende. Né? As partes têm Pronto. que entender o que está lendo ali não é para aquela linguagem rebuscada, não é Uhum. aquele livro que dá uma preguiça de ler, Você não certo? está Enchendo, numa como o pessoal defesa. diz, né? Enchendo É, linguiça. Dá até enchendo preguiça. linguiça. Vamos colocar o que é, agora, sem É isso esquecer mesmo. a segurança, Segurança. né? Sem esquecer Perfeito, a perfeito. segurança. Me diga, olha, sempre nos é recomendado também que coloque no contrato o seguinte, que a parte vendedora, ela declara que não responde a ações. Isso. Mesmo que a gente vá buscar Isso. certidões e tudo, ela está... Porque mais na frente eu vou precisar disso. Explica um pouquinho. Porque é o seguinte, Principalmente, me desculpe aí vocês todos, mas eu vou falar um palavrão aqui, tá certo? Especialmente ações reipersecutórias. olha, na verdade, Reipersecutórias. Como é que é isso, doutor? o que é que acontece? A gente tem que ter o básico de segurança para fazer um contrato. Então, a gente tira as certidões, a gente tem que pedir a Gente, quitação de condomínio, Vamos chegar já lá. né? IPTU e tal, Tá. né? E aí, eu gosto sempre de fazer uma análise na justiça. Pega o site ali da justiça, coloca o nome de quem está Sim, vendendo e sim. tudo. Não significa dizer que se a pessoa tem um processo, ela não vai poder vender o imóvel, né? O Desde que o imóvel processo não esteja, não esteja envolvendo ou o imóvel em si, né? e não em esteja si, numa fase, que possa vir um gravame, um gravame, pegar um gravame em cima daquele imóvel. está. E De também a gente indisponibilidade, não é isso? isso, porque Uhum. às vezes é o seguinte, a própria construtora em si, toda construtora tem processo, Uhum. né? Então, não Toda. vai deixar, toda construtora tem processo. Às vezes é uma conta de telefone. Então, às vezes, o vendedor tem uma empresa grande, tudo vai ter processo trabalhista, Uhum. certo? Ele não pode estar com a certidão A certidão positivada. positiva, porque Uhum. senão você não vai passar com certidão positiva. Mas existem ações que você já fica assim, poxa, será que essa pessoa... Eu vou ter problema com essa pessoa? Sim. Né? Um proprietário que está cheio de execução, cheio de cobrança de dívida e tudo, Uhum. você bota o pé atrás, Uhum. certo? Mas, assim, Despejo. despejo. Processo de despejo, imagine, né? Você já fica... Aí opa! você já fica assim, Ah, tá? Então, você tem que fazer uma análise até de quem você está se relacionando Sim. numa transação. Sim, sim, Tá? sim. Mas, lógico, eu tenho que dizer que
você só vai ter que tomar cautela de não ter ações envolvendo o imóvel, Uhum, tá? Isso é uma uhum. cautela. Então a gente sempre faz uma pesquisa na justiça e tudo, E né? é bom que ele também declare, né? É, Porque você se resguarda, declare, né? Ó, porque é a boa fé. a boa fé. Meu Tem que amigo, ser, né? você disse aqui que não tinha Que não nenhuma tinha e eu ação comprei por e eu isso, comprei por isso. Eu né? comprei de boa Então, fé. Você... resguarda a boa fé do Tá, contrato, né? E isso perfeito. na justiça vale muito, viu, Vale Paulo? muito, né? Vale muito. O juiz olha assim e Olha, é diz: diferente. meu filho, Ó, por que você não declarou você não tudo? declarou, rapaz? Bom, até quando eu vou vender um imóvel Uhum, que tem financiamento e as partes estão sabendo e o comprador sabe que vai quitar aquele financiamento, eu boto, declara que não tem ações, tal, a não ser com exceção uhum. da alienação do imóvel tal, 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 junto Pronto, ao banco. Eu coloco, pronto. entendeu? Perfeito. Coloca só aquilo que é a exceção ali, né? Isso, O teu. exatamente. Chegamos na parte de preço, condições de É, pagamento. Essa parte tem que ser muito bem é. explicadinha, né? Eu gosto dessa Prazos, parte, viu? datas e tudo, É. porque tem que estar Tem fechadinho, que estar né? fechado. Amarradas datas e tudo, né? Vamos lá. Coloca o preço aqui. E aí a gente vai definir como é que isso vai ser pago e quando vai ser pago e como vai ser pago. É isso, Isso. basicamente? Aí, Hum, eu lhe digo uma coisa, eu vou entrar aqui no assunto que eu digo para todos os meus clientes, certo? Eu digo assim, gente, um contrato bem feito uhum, é muito importante. Porque você sai na frente na justiça, se der algum problema, vai ter um respaldo maior jurídico, sim. certo? Mas eu digo assim, sabe onde é que começa a segurança do negócio? Uhum. Preço e posse e transferência. Preço, posse e É, transferência. se porventura, certo, você está vendendo um imóvel de 1 milhão e diz assim, eu Sim. vou pegar 5 mil reais de sinal e vou dar a posse, Ui, tem advogado que vai fazer, Paulo, um milagre ui. no 5.000 contrato, reais e posse, gente, olha. não é? Hã? Eu digo assim, olha, Tá o desequilibrado, né? advogado, exato, não é milagreiro. Uhum, Então eu digo assim, uhum. gente, a segurança de um contrato começa na hora da negociação, Sim. tá? É no preço, é na posse, é em que momento você vai transferir o imóvel. Esses 3 pontos são importantíssimos. Então, se você não balizar e equilibrar muito bem esses 3 pontos, o Sim. contrato pode estar amarrado, bem feito, ele só vai surtir efeito psicológico. Uhum. E você vai torcer pela boa fé de quem vai pagar. Algumas perguntas de ordem bem prática aqui. Por Uhum, exemplo, o vendedor pode dizer: ok, concordo, o pagamento nessas 3 parcelas aqui tem um sinal e tem mais 2 parcelas. Vou dar um exemplo aqui. Sinal, aí tem uma parcela quando for aprovado o cadastro, aham, o financiamento. Ó, sim. quando você tiver aprovado, tá tudo bem, me dê só um sinalzinho de 20 mil aqui, Uhum, ok. Mas quando você tiver o financiamento aprovado, você me dá mais 200 mil. sim. E quando for para assinar com o banco, o contrato do banco, você me dá mais 100 mil e o resto é o banco que paga. Isso. Pronto. Botei 3 situações aqui, tá? 3 situações. E aí eu lhe pergunto: o vendedor pode, num contrato, é legal ele dizer assim, mas eu quero que você deposite na conta de fulano de tal? Pode, Pode. A rigor, pode. A pode. rigor pode. Se tiver Hum. no contrato estabelecido que ele fez essa autorização, pode. Ele, Né? ele Não é o assinou, ideal, eu digo, não é o gente, não ideal, é o né? ideal, mas pode. Mas Mas se ele autorizou, ele é que vai ter que se resolver ele com vai ter que se resolver. fisco, Com e, fisco e tudo. e tudo. Eu digo, olha, gente, não é ideal. Às vezes o comprador fica inseguro de fazer esse pagamento, mas se Fica. está autorizado, eu também não vai ser por isso que eu vou impedir que eles Impedir. façam, né? Uhum, perfeito, perfeito. Eu acho que com o contrato resguarda o O comprador. próprio contrato É, resguarda, né? isso. Protege, né? E outra coisa, você gosta de prazos de pagamento assim muito prolongados em contrato? Vou lhe dar um exemplo. Um contrato que prevê um prazo de pagamento de 10 meses, são 10 parcelas mensais e a escritura só será lavrada depois da quitação do último pagamento. Isso. Tem esse tipo de coisa, não Tem, tem? tem, Tem. tem. Às vezes você Eu, faz esse eu, financiamento direto com o vendedor, financiamento né? direto, esse é o termo, Financiamento né? direto, é. Você não morre de medo, não? Eu morro de medo. Eu digo para eles, olha, eu digo assim, gente, é o seguinte, risco sempre vai ter em toda Sim. negociação, Hum, certo? Se você está sabendo que vai pagar e uma pessoa que está comprando com uma parcela de 10 meses, Paulo, geralmente ela vai entrar no imóvel. Então sim, eu digo assim, faça o cuidado, pelo menos então, pegue 50% do valor, sim. né? Pegue 50% do valor, financie o resto. Aí, assim, o que é que vai ter de segurança para o vendedor? Passar a escritura no final. E Para o aí, vendedor. para o vendedor. Mas Né? isso é uma segurança para o comprador?
Porque, Os dois estão em risco também, né? não, os dois estão em Os risco. dois estão em risco, Estão em né? risco, não tenha O dúvida. vendedor de não receber e o comprador De não ter a transmissão. de não ter a transmissão. É. Mas, às vezes, Porque a gente pode tem que... acontecer alguma coisa, né? Pode. A Por gente tem que exemplo, contemplar vamos lá. A as... primeira coisa que a gente pensa é morte, né? Isso. É morte. Morte Uhum. das partes. Morte das partes. Aí agora é um herdeiro que vai ter que assinar. Ele vai ter que honrar, porque inclusive um contrato Isso. prevê isso. Prevê. Mas você vai ter que ir atrás. Ele está Isso. lá no interior do Acre. Tá entendendo? Então, muito bem. Isso é uma situação. Outra situação, um eventual endividamento nesse interregno aí, ou seja, nesse prazo de 10 meses, eventualmente acontece uma situação, um processo, vai a juízo, Isso. sentenciado. O que é que a gente faz? Numa situação dessa, eu tento colocar cláusulas rígidas de emissão de posse. Emissão de posse. Né? Por quê? Aí é que vai do contrato bem Uhum. feito. Porque risco sempre vai ter. Sim. Né? A gente tem que minimizar a possibilidade de ir para a justiça. Mas se for para a justiça, Uhum. pelo menos ter um contrato bem feito para o juiz se basear naquilo ali. Tá? Uhum. Então, assim, se ele não pagar, infelizmente, nós vamos fugir da justiça. Vai ter a reintegração de posse. A reintegração de A posse. reintegração de posse, Que mas que tem que você estar acha? contemplada no contrato. O que você acha da escritura com alienação fiduciária? Olha, Muitas vezes eu tenho dito assim, vamos fazer o seguinte, vamos logo fazer a escritura com alienação fiduciária. tá aí para isso, é uma segurança. Quando é que eles se negam a fazer isso? Você já pegou situações, o vendedor disse, não, essa não, semana não, mesmo, não tá? quero não. A gente está negociando um imóvel com alienação fiduciária, né? Pode ser feito. É uma segurança para as partes, para o comprador também. Não é ruim, porque fica aquele registro ali, dependendo. Então, não é ruim. O que eu tenho sentido mais dificuldade são dos nossos cartórios a fazer o registro dessa escritura de alienação. O registro, por quê, meu Porque Deus? pendência demais, exigência demais. A escritura de alienação fiduciária é uma escritura e que ela tem que ter a contemplação, por lei, de várias cláusulas, né? E o contrato de compra e venda também. Então, às vezes, você pega um contrato de compra e venda com alienação fiduciária, a parte que não entende até se assusta um pouquinho, Sim. né? Mas o único obstáculo é esse, são os nossos cartórios de registro fazer esse registro rápido. Fazer Tem rápido. muita pendênciazinha, acaba dando muita pendência, mas é uma alternativa. Uma alternativa, Eu né? faço, vivo fazendo no escritório. Já que a gente está tratando disso, o que eu fui informado? Pegue o seu contrato e, se tiver aí um prazo longo entre a assinatura do contrato e a efetiva transmissão, né, ou transferência da titularidade, né? A gente chama isso, né? É assim que a gente chama? Transferência e transmissão é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Da transmissão, tem ali um prazo de 90 dias. Averbe esse contrato na matrícula, que é para bloquear de tal forma que a matrícula, de tal forma que o vendedor se sinta impedido ali, esteja impedido de fazer qualquer outro outra negócio. alternativa também. E também tem a escritura para solvendo, né? Pois é. Agora, sabe o que aconteceu? Nós estamos numa situação dessa agora. O cartório de registro de imóveis se negando a averbar, querendo só registrar. E por conta do custo. Por conta do custo. Para eles não é interessante a averbação. Mas eu quero saber só uma coisa. Tem respaldo legal eu averbar? Por exemplo, eu comprei um imóvel de uma construtora. Eu pego o contrato, vou lá e averbo na matrícula mãe. Para dizer, houve uma transação. Isso. Eu estou dando, é como se a gente estivesse dando uma... É uma garantia. Como é que eles chamam? Não é notificando, não. Meu Deus, está me faltando aqui o termo agora. Mas eu estou chegando com o contrato e disse, olha, eu estou informando que existe uma negociação entre as partes. Por favor, averbe isso aí. Que existe uma diferença entre averbar e registrar. Né? O registro tem a mudança de titularidade. Isso é legal? É possível fazer isso. E dá uma segurança? Dá uma segurança. Mas é como eu estou lhe dizendo. Por que a gente não tem tanta demanda nesse sentido? Porque pelos entraves dos nossos cartórios. Que é uma exigência tão grande. Muitas vezes, a escritura de alienação uma obrigação fiduciária... de fazer, vai ter que buscar uma obrigação de fazer. Exato. Não? Então, assim, a própria escritura de alienação fiduciária, no exemplo que você deu aí de 10 meses, muitas vezes a parte quitou e você não conseguiu registrar ainda. É mesmo? Né? Nossa. Mas é um meio efetivo de segurança, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ainda sobre essa questão. Prazos, né? Prazos. Ai, isso. Prazos de pagamento. Vamos lá. Você disse aqui fora, né, em off, fora do ar,
que o contrato ele tem que estar sempre se perguntando, e se, né? E se? E se? Sabe? E É a se? questão, a porta de entrada e a porta de Porta saída. de entrada e porta de saída. Todo contrato, a Uhum. gente tem que. É aí que entra o advogado, né? O advogado, ele é treinado para pensar no pior, Pois é. no problema, no que Uhum. der errado. Então, a gente tem que pensar, e se? E se isso não der certo? É. E se não tiver o dinheiro? E se o financiamento não Não sair? sair. Aí, a gente não pode deixar um contrato à margem das partes do comprador dizer, vou rescindir. Mas não tem aqui, não está dizendo, não está rezando aqui que você pode rescindir. Pronto. Olha, eu tô numa situação Né? dessa Não agora. pode. Então, o Eu que vou é sair daqui dessa gravação e vou resolver um pepino, um isso? bucho. Aí, então, a desse gente tem que aí. pensar nas possibilidades. Hum. Isso acontece muito com contrato com financiamento, certo? Muitas vezes, o financiamento, você Não saiu. tem que dar um prazo para o financiamento. Tá. Primeira coisa. Tá. Um prazo para o financiamento. Tem que dar um prazo para o financiamento sair, porque às Uhum. vezes é pendência atrás de pendência, e eu já vi gente esperando financiamento 7 meses. Olha aí, E gente. aí? Olha aí, gente. Anote isso aí. Mas Tem já que colocar acontece. um prazo não só para pagamento Para final, pagamento mas final. é para essa etapa. É, para essa etapa. Gente, olha, vamos dar o quê? Um prazo, a gente costuma 90 dar dias? 90 dias para sair o Para sair o financiamento. financiamento. E se não sair o financiamento? Muitas vezes, olha, prorrogável por mais 30, Uhum. certo? E se não sair nesses 30, o que é que a gente vai fazer? Muita gente consegue pagar com recurso próprio. Sim. Né? Você pode botar essa possibilidade. Se não pagar, você vai pagar com recurso próprio. Tá aqui tantos Aí dias para você pagar com morreu, recurso próprio. morreu, matou o contrato ali. E Não tem outra também, opção. e também tem que prever o seguinte: não conseguiu financiamento, não conseguiu pagar com recurso próprio, e aí tem que prever também se enquadra em uma como é que chama? Da causa, Isso, uma rescisão, e aí vai para o Código Civil, isso. perde o sinal, Perde o sinal, aí ou vai não. depender do que As partes podem as partes acordar. podem Não, eu devolvo o acordar. dinheiro. Eu devolvo o dinheiro, não saiu. Ou podem acordar, que é muito comum também dizer o seguinte: olha, não saiu porque houve uma pendência do vendedor. Então o Uhum. vendedor é que vai perder o sinal e vai pagar a comissão, Sim. né? Então sim. não perdeu, foi por conta do cadastro do comprador. Você está tocando num ponto aí agora que eu já ia tocar e falei, ó, Uhum. tem a comissão, gente, porque o É, negócio foi foi feito. feito. O O negócio foi trabalho feito, do foi corretor foi feito. O feito. trabalho do corretor foi Então eu feito. acho muito injusto quando chega e diz assim: Mas não deu não certo. deu certo, só cai pro corretor. Alguém deu causa. Alguém deu causa. Alguém Né? deu causa. Então, assim, o correto seria quem tiver dado causa assume Assume as despesas, no mínimo, de a despesa. penalidade de comissão. Penalidade de comissão. Né? Então eu coloco. Então, mas às vezes as partes dizem: olha, se não sair o financiamento, eu devolvo tudo, sem correção, e tudo. Vai Sim. depender muito, certo? Vai depender muito de sair. Agora, Mas isso que precisa ser negociado. ser negociado. E é por isso que eu lhe digo, tem que ter Uhum. porta de entrada e saída. E muita gente, às vezes, que vai buscar um financiamento, Paula, é porque não tem como recurso Sim. próprio. Então ela diz: olha, se não sair o financiamento, me dê mais 30 dias para eu tentar resolver. Se não resolver, Uhum. rescinde-se o contrato. Com Sim. ônus, sem ônus, aí vai dependendo das partes. Mas não pode deixar brecha. Vou lhe colocar aqui, vamos aqui agora para um exercíciozinho, exercício prático, tá certo? É o seguinte, vou lhe dar aqui duas situações, né, muito semelhantes, mas acho que tem diferença entre elas. Vamos lá. O contrato diz assim, você tem 90 dias, tem assim, que eu vou fazer uma continha bem rápida aqui pra gente, certo? 500 mil, 100 mil de sinal, 400 mil pelo financiamento imobiliário, Certo. por financiamento bancário. Tá? Financiamento imobiliário. 100 mil de sinal, 400 mil financiamento imobiliário. Aí, 100 mil está lá de sinal e 400 mil. Aí tem prazo. Prazo para essa parcela. Já Sim. se disse como vai ser pago. Por meio de financiamento. E aí se colocou um prazo. Prazo de 90 dias, de até 90 dias para a assinatura do contrato de financiamento imobiliário. Uhum. É assim que está lá. E o outro contrato diz assim, prazo de até 90 dias para pagamento dessa parcela que será por financiamento imobiliário. Uhum. Tem diferença? Tem. E Tem. tem diferença, tem outra diferença também. E Vocês eu vou mais entenderam, além. né, gente, aí? Hoje, eu prefiro dar um prazo maior e condicionar o desbloqueio do valor. Sim. Por quê? O desbloqueio do valor. Como é que é isso? O pessoal não sabe, mas assim, quando você assina o contrato Uhum. com o banco, ali já é a própria escritura, né? E ali tá meio que já concretizado o negócio. Sim. Mas o banco só libera o recurso na conta do vendedor quando aquele contrato vai a registro no cartório. E às vezes leva 30 dias. 30 Mas dias. o pessoal não conta também que às vezes, nesse intervalo de tempo, tem pendência. Tem pendência. O cartório dá pendência. Então, eu já vi muito vendedor dar posse no contrato, na assinatura do contrato, e mas não recebe recebeu o dinheiro. E aí, quando o comprador está na posse e o contrato dá uma pendência por conta
de um problema do comprador, aí fica mais difícil resolver. Só uma situaçãozinha pitoresca aqui. Uhum. Eu mandei, ontem mesmo, aconteceu isso. Nós fechamos um negócio em novembro do ano passado e só agora o vendedor está recebendo o dinheiro do financiamento bancário. É. Foi por financiamento, né? Então nós estamos em abril já aqui, né? Abril, saindo de abril para, enfim. E aí eu mandei uma mensagenzinha dizendo assim, convite para culto em ações de graça, para culto em ação de graça, pela graça alcançada de ter recebido o dinheiro. Eu já tive e tudo proprietário que mais. esperou quase um Né? ano. Pois é. Aí vamos lá. Vamos para essas duas situações que eu dei aqui. 90 dias, você tem um prazo de até 90 dias para assinar o contrato. Uhum. Prazo de 90 dias para pagar por meio de financiamento, né? Uhum. Assinar o financiamento e pagar por meio de financiamento. Ora, é isso aqui que eu quero conversar com você aqui agora. Se o prazo é de 90 dias para assinar, se chegar a 90 dias e não tiver assinado, foi-se dado... E as partes não, assim, o vendedor não deu causa. Não deu causa. Não deu Sim. causa, não deu causa. A questão foi o comprador, não Uhum. conseguia, era um documento, estava isso, tinha que resolver um problema na receita, não sei o quê, Uhum. blá, 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 blá. Ele deu causa para quebra contratual, não deu? Deu causa. Aí vai se aplicar, então, a sanção que está, a Que está penalidade que no está contrato. prevista. E aí tem que estar previsto. Tem que estar Se previsto. vai ter penalidade ou se não vai. Pronto. Vamos para o segundo caso. Você tem até 90 dias para pagar com o financiamento, por meio do Isso. financiamento. Sim. O financiamento não saiu, não foi pago, e aí existe uma sanção que, a partir daí, multa e mora. Multa e mora. Né? É o atraso. É um como atraso. se fosse uma parcela normal. Esqueça Então, banco. Se não Pronto, fosse é uma banco. parcela. É uma parcela. Ou seja, o ponto é o seguinte, alguém que está inadimplente quebrou um contrato? Ainda não, Ainda dependendo do não. que está lá. Por isso que eu lhe digo que tem que ter Olha aí, porta de gente, entrada ó. e de saída. Às vezes você tá Né? você entrou na inadimplência, que Isso. você não executou o pagamento que estava previsto na prazo Mas até acordado. quanto tempo Até quanto você tempo? tem o direito de permanecer pagando multa? Multa e Porque às vezes porque o também tem que proprietário não prever quer se- receber só multa e juros. Você paga passar 2 anos pagando multa e juros, Tem uma hora que ele vai querer resolver. resolver. Então você pode, por isso que eu digo que muitas vezes eu coloco aquela tolerância. E essa tolerância é com encargo. Se um contrato esquecer desse detalhe, Faz toda a diferença. de Faz que, toda a diferença. rapaz, me diga uma coisa, está previsto aqui, que se não pagar nessa data tem multa, tem mora, mas não foi previsto até quando isso Até vai? quando? E aí o comprador pode se usar de se dizer, olha, eu não estou pagando a Eu não multa. estou pagando? Certo, mas o proprietário não quer ficar de eterno esperando. Gente, vocês estão vendo? Né? Não tá. Por isso que tem que estar muito bem. Prazo definido. Existe alguma coisa na lei, por exemplo, que diga assim, existe como se fosse uma jurisprudência da lei que diz, não, olha, mesmo que um contrato não defina esse prazo final, a partir de um ano... Não tem prazo Não definido tem prazo. em jurisprudência, não. Mas... Nem na lei, nem nada. Agora, o que pode acontecer é os julgadores definirem que, por questão de bom senso, já ultrapassou um prazo limite X e tudo, eles não vão definir. É um ano. Não. É a questão do bom senso. Do bom senso. É a questão do bom senso. Muito bem. Inadimplemento e mora, que é para quando as coisas não... Tudo bem. E da desistência, arrependimento e rescisão? É outra coisa, É né? outra coisa. Uma É outra coisa coisa. é Você pode atrasar, atrasou, houve um atraso pequeno, vai pagar a multa, Multa. vai pagar os juros, mas até quando eu vou pagar essa multa? a multa esses só juros? paga uma vez, né? Isso. 2%. É isso. E a mora é o juro. Eu juro. É o juro. Sabe, tem alguma coisa que a lei define, só não pode ser acima de tanto? Alguma coisa? Juros legais de 1% e multa de 2%. E pode ter correção? Não. Pode. Pode. Eu posso ter Pode. multa, juro, que é a mora, Isso. e ainda tem uma E correção. se for para a justiça, custas processuais e Custas ainda honorários processuais e advogados. honorários advocatícios. E se o advogado entrar com cobrança extrajudicial, ele ainda pode cobrar honorário. sim. Desistência do vendedor ou do comprador? Aqui tem desistência, arrependimento e rescisão. Pode ser das duas partes, né? Pode ser das duas partes. O vendedor se arrependeu. Aí tem que estar previsto se ele Tem se que estar arrepender. previsto. O Código Civil já prevê isso. Prevê a questão que é a das previsão? arras do sinal, né? Vamos Muitas lá. vezes. Mas a O gente vendedor não não quer. Rapaz, não quero mais vender, não. É. Pronto. Aí o vendedor vai devolver o sinal em dobro. Em né? dobro. Em dobro. Devolver o sinal em dobro. Que não é obrigatório, as partes podem firmar uma outra penalidade, Outra tá? penalidade. Muitas vezes eles botam 10% Mas do a valor. lei prevê Agora, o que é que a gente tem que estar ali prestando atenção? Essas arras,
né? Às vezes A você arras cobra, é o sinal. é o sinal, às vezes você cobra 50% do valor. Nossa. Será que nós vamos perder 50% desse valor? Uhum. Na justiça vai derrubar isso aí, se for, né? Então Tipo você assim, o vendedor tem que pagar o dobro. tem que pagar o Vai dobro. pagar o valor do imóvel Ou para então o comprador perder perder os, o 50% de 50% sinal, porque não né? conseguiu. Tudo tem que ser uma proporção, uma proporcionalidade. Se você recebeu 50%, defina ali. Então, Uhum. defina ali que a multa não vai cair em cima das Sim, arras, sim, que a multa vai ser 10%, 10%. até de 10 até no máximo 25% do Uhum. valor da transação é admissível. Sim, É sim, admissível. Então, se vai receber um sinal, eu tento colocar nesse patamar. perfeito. Porque se a multa for em cima do sinal, tem um valor razoável. Nem que você pague uma parcela intermediária depois. Uhum. Mas o sinal, eu tento, gente, vamos colocar aqui como sinal um valor justo Por de. conta do nosso tempo, vamos acelerar aqui agora, que É, eu é quero porque o chegar no assunto é eu bom. quero chegar no final do contrato. Eu quero chegar no final do contrato. Posse, doutora. Posse, outro Fernanda, ponto importantíssimo. posse. O que é o razoável em termos de posse? A posse deveria acontecer minimamente tendo acontecido o O quê? ideal O na ideal, quitação. na quitação. O Esse é ideal o na ideal. quitação. Mas nós temos negócios e negócios, Negócio e né? negócio. E a gente não pode frustrar as partes. Olha, se eu só posso Uhum. pagar parcelado e o vendedor está disposto, vamos fazer com o mínimo de segurança e colocar as cláusulas de reintegração de posse. Pronto. Tentar cobrar um valor razoável, Uhum. 50% do imóvel no mínimo, e deixar amenizar o risco. Certo. Amenizar o risco. Mas, por exemplo, um contrato com financiamento bancário, Paulo. Eu bato com meus clientes. Para que você vai dar posse se você sabe que o comprador já não tem o dinheiro? Ele vai atrás de recurso do Sim. banco. E se o banco disser que não Que libera? não libera. Você deu a posse. Entendeu? Então, financiamento bancário, eu sou mais Chamou o dura. problema, né? Eu sou mais dura. Eu digo, olha, não, financiamento bancário ou na assinatura do contrato, ou Uhum. além do mais, no desbloqueio do valor na conta. Perfeito, perfeito. Vamos aqui para uma questãozinha importante, que é assim, ó. Estamos fechando um negócio em abril. Uhum. Digamos, estamos fechando um negócio em abril. O IPTU, ele é devido. Ah, não, mas o IPTU só começa a cobrar em fevereiro. Mas ele é devido no começo do ano, o IPTU é anual. Quando eu vou fazer essa transferência, o IPTU tem que ser quitado. Tem que ser quitado. Quem paga o quê? Aí vai naquela questão. Se você for pela letra do certo, do ideal, eu já vi muito cliente pedir, eu quero a devolução do meu proporcional. Do proporcional. Do proporcional, e é o certo. E é o certo. É o Eu certo. também entendo assim, Eu doutora. também entendo assim. Que é Eu o digo, gente, proporcional. devolva. Peraí. Né? Às vezes você compra no meio do ano. O vendedor pagou cheio. Olha que Por causa da coisa escritura, interessante. né? Tivemos um caso agora que era março, o negócio foi feito em março. A cidade lá, no caso, que é a cidade do Eusébio, foi no Eusébio ou foi no Aquiraz? Do Aquiraz, a cidade do Aquiraz, ela só começa a cobrar o IPTU em março. Uhum. Não, a primeira parcela é no final de março. E o contrato estava sendo antes. Aí o comprador estava dizendo assim, não, eu não tenho que pagar nada desse IPTU. Por quê? Né? Na verdade, o vendedor. O Uhum. vendedor dizendo, não, eu não tenho não. que pagar nada do IPTU, porque o IPTU vai ser só no dia 30 de março. E nós estamos fechando aqui no dia 15 de Você tem que março. fazer a proporção A proporção. né, Porque do o IPTU, período que ele utilizou ele desse é o IPTU. ano. É o ano? É o ano. É o condomínio, é o ano, o IPTU é o ano. Então, é proporcional. É proporcional. É proporcional. Ótimo, excelente. Aí tem a parte de obrigações, né? Que fica as obrigações, o pagamento de escritura, o pagamento da comissão. Isso aí, né? Quem paga a comissão? A comissão é devida por quem? Comprador ou vendedor? A priori pelo vendedor. Pelo vendedor. Pelo vendedor. Mas no caso da permuta, você sabe que pode. Os dois. Os dois. Os dois. Né? Cada um vai pagar pelo imóvel que está entrando. O contrato pode prever que o comprador ele execute o pagamento apesar da responsabilidade ser do vendedor. Sim. Não pode? Pode descontar. Pode descontar. Pode descontar. Você deposita muito diretamente. comum. Eu não quero que passe Isso. pela minha conta para eu pagar o corretor. Então, você bote logo aí que você deposita direto. Pode, mas não deixa de ser uma responsabilidade do vendedor. A responsabilidade continua sendo do vendedor, continua sendo. mas foi transferida só a responsabilidade da execução do pagamento. Para aquele dinheiro não entrar na conta e não sair não de sair e tal, aquela coisa toda. Perfeitamente. E dessas obrigações também tem as certidões. Ah, sim, é isso aí. Isso é primordial, né? É onde entra a cautela do corretor e do advogado junto. Corretor Tem que tirar certidões municipal, estadual, da União, trabalhista, e tem gente que vai além, né? Pede de justiça, de ações e tudo, né?
tem que tirar. É aí que entra essa rei persecutória, é isso? As ações As rei ações persecutórias. respectórias que você pode, né, sofrer por conta de situações anteriores, de Anteriores, débitos anteriores, de né? débitos Então, anteriores. assim, tem que tirar. Me diga uma coisa, comprei de boa fé, certidões todas negativas, não tem nada municipal, porque a municipal a rigor, A rigor, sempre, né, tem algum problema. Você vai ter que tirar pelo menos a de tributo do imóvel. tributo do imóvel, Isso aí tem que tirar. pronto. Mas pelo que eu saiba, ISS não recai sobre o imóvel não, né? Não. Não, ele não pode, a prefeitura não pode pegar uma Não, dívida não, de não, 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 ISS não, 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 e bloquear um imóvel, não, alguma coisa não, desse tipo, não, né? não, não. Então, mas tudo bem. Mas pegamos todos, tudo bonitinho. Aí vamos a registro, registro é legal. Aí depois vem uma notificação da justiça, uma anotação, eu estava tentando lembrar daquela, dizendo que um determinado processo do vendedor anterior, né, um processo anterior Uhum. do vendedor, foi julgado e que agora recai sobre o bem imóvel. É. O comprador está sob risco? Antigamente havia essa discussão até Sim. março desse ano. Foi Pois é, o que promulgada uma lei, aconteceu em março desse ano, agora de que você, 2024 aqui? se o comprador, é para proteger o comprador de boa fé. Sim, Se ele tomou todas essas cautelas e não tinha nada não gravado tinha na nada gravado na matrícula, que matrícula. eu acho justo. Eu acho justo, Pronto. né? Então ele realmente ele tá livre de Ele está sair. livre disso. Ele tá livre, Ele não pode né? pagar por coisas que Não. não pode. Dívida trabalhista, lá, não sei o quê, Não. que não tinha sido ainda julgada, não tinha sido Isso ainda é para sentenciada. resguardar o comprador de boa fé. E aí chegamos na declaração final. É. Mas ainda tem uma coisinha aqui. Declaração final, encerramento e foro. Tem que ter cuidado de estabelecer qual O foro? pessoal ignora tanto essa Pois é. informaçãozinha. Isso é tão importante, Paulo. Ah. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque ele é que vai definir onde é que vai, se em caso de justiça, onde é que vai ser discutido aquele contrato. Geralmente a gente tenta utilizar o foro do próprio imóvel, né? É o mais razoável. mais Mas razoável. pode ser definido de forma diferente também. E Tem aí, que constar. gente, você passa desapercebido isso, e o vendedor, você está comprando, aí o vendedor chega, coloca foro de São Paulo, que é onde ele mora. Exatamente. Como é que tu vai pegar avião para ir para São Paulo para resolver essa Justiça, questão? processo, tudo lá, né? Então o foro é importante. E O duas foro é no testemunhas. imóvel, né? O foro é no imóvel, né? O foro é no imóvel. É no imóvel. É no imóvel, é no local do imóvel, No né? local do imóvel, eu não tenho É. dúvida. Última questão. Eu fui informado, tem lá quem as partes que estão assinando, né? Aí tem as testemunhas. Sim, importante. Qual é a importância de ter A essas importância. testemunhas e também, ainda sobre elas? É realmente um advogado chegou e disse: você não está colocando aqui nem o CPF e nem o endereço da É a testemunha. qualificação, né? É a qualificação. Identificar qual foi aquela testemunha que presenciou o negócio. Primeiro, a testemunha, ela dá um caráter de título executivo ao contrato, É mesmo. né? De Então, título executivo. no Código Civil, vem lá explicando que é título executivo, o contrato assinado o documento particular assinado por duas testemunhas. Sim. Então, se não pagar, eu posso executar direto, né? Se Então, não pagar, eu posso executar direto. pode Posso ir- executar com ação de execução, Ação né? de Não precisa execução. aquela conhecimento e tudo, tal, Ah, né? Então, é um título executivo, dá caráter de executividade a esse contrato. Olha como é importante. essas testemunhas serão chamadas? E aí podem ser chamadas na justiça. Então, se eu não definir, qualificar quem são, como é que eu vou saber chamar? Quem é que, olha, essa assinatura aqui, eu não sei nem quem foi que assinou na época. Uhum. Então é importante colocar o nomezinho, RG, CPF. Nossa. Porque um contrato pode ficar sem valor. Eu não digo sem valor. Sem valor. Eu não digo sem Mas fraco, valor, frágil. mas frágil. Frágil. A justiça não vai ignorar um contrato sem testemunha, não. Mas ele Uhum. não vai ter o caráter de executividade, por exemplo. Você vai ter que ter um meio judicial maior para provar Para provar aquilo que ali. isso aconteceu. Que isso blá, blá, blá. aconteceu. Que a gente E chama é de ação de conhecimento e ação de execução. São duas É coisas importante diferentes. que as partes cheguem com as suas É testemunhas. importante. Porque às vezes o comprador chega e diz: não, bote aí qualquer testemunha. Não, aí eu digo, gente, pega uma sua e uma sua. Uma sua e uma sua. Uma sua e uma sua. Porque é para depois, lá na frente, não dizer, as testemunhas foi lá do escritório dele e tudo, era gente dele. Pega uma sua e uma sua. Fernanda, deixa eu dizer uma coisa para você. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui nesse programa. Eu vou bater palma. Que aula, meu Deus do céu. Que aula legal. Olha, Flui, né? Não, E passa rápido, eu flui, adoro flui. falar desse assunto. mas flui, impressionante. É óbvio que eu deixei 1.553 coisas aqui sem tratar, mas eu acho que o mais importante a gente tratou, né? Sim, nós A gente conseguimos tratou- nadar no contrato todinho aí.
Olha, você vai fazer o seguinte, né? Você que está assistindo depois por Ventura, então está assistindo na TV, e tudo, você vai lá no YouTube e compartilha isso. Né? Agora eu quero pedir um adendo aqui. Eu não É. lhe agradeci no começo, tá? Eu queria lhe Ah, agradecer que é porque isso? para mim foi um prazer enorme Você- vir aqui debater com o ícone do nosso mercado. Ah, que Você história. é, você é um ícone do nosso mercado, né? Então, uma pessoa proativa no direito, no meio imobiliário e Uhum. tudo. E eu fiquei muito lisonjeada com o Oh, convite. meu Deus, que bom, que bom. Foi Deus que proporcionou isso aqui, né? E eu é que agradeço, E eu agradeço agradeço mesmo, tá? imensamente Eu tenho também. absoluta certeza que os nossos seguidores aqui do Casa Concreta estão absolutamente encantados com a clareza. O que mais me impressionou de você foi a clareza, a É, simplicidade é com que você facilitar. É, eu digo assim, a facilitar gente o está para entendimento, né? facilitar, o corretor para facilitar, o advogado para facilitar a vida dos Muito bom. clientes, né? Parabéns, você vai ficar na obrigação, isso é o mínimo que você pode fazer, de compartilhar esse Claro. conteúdo, porque é um Ah, conteúdo que era para virar um manual, um livro, tá entendendo? De boas práticas do contrato, né, de compra e venda. Depois a gente vai fazer outro de outro contrato, tá de outro tipo ótimo, de estou à contrato. disposição sempre. Muito obrigada pela oportunidade, Eu é que viu? agradeço. Esse é o Caso é Concreto. Obrigado pela sua audiência. Nós nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá.